São Paulo hoje está muito frio. Isso para baiano é uma coisa assim que depois de muitos anos a gente habitua, né? Quando eu cheguei aqui eu sentia mais frio, não pela força do hábito, mas porque eu não sabia que eu tinha que comprar roupas que me agasalhassem, né? Hoje está frio, por isso eu pus esse elegante chale. E o seguinte, quando a gente vai aparecer assim, num vídeo, numa foto, eu não tenho hábito, né? Só fiz uma vez televisão com o Walter Avancini. Mas não tente, não fique preocupado de ficar mais bonitinho, né? Principalmente eu, que fui magra e bela na juventude. Então, e hoje não havia tempo de eu ir fazer as unhas, que sempre eu faço esse vídeo com as unhas vermelhas. Aí eu, com o meu pessoal aqui, Ivonete Messias, a equipe que está comigo já há mais de 20 anos, temos uma relação de trabalho e amizade, falei, pegue a acetona para tirar o esmalte que estava com defeito. Fiquei preocupada com essa aparência, uma preocupação superficial. E pensei, Eugênia, o que é mais importante? Você ter as mãos ou ter as unhas pintadas? E logo, o importante é ter as mãos. E ainda bem que essas mãos que eu possuo me acompanham uma mente que faz um exercício constante de não perder a minha inteligência e a minha consciência. Então, hoje nós vamos apresentar o trabalho de um poeta que eu tive contato, chamado Cláudio Daniel, que eu tenho a impressão, eu não o conheço, ele cedeu o texto. Tenho a impressão que é a primeira vez que vai ter um vídeo dele gravado por dois grandes atores, né? E é a primeira vez também que eu estou fazendo esse vídeo com o André, que trabalha conosco, que é o responsável ele e Sérgio, porque o Sérgio não podia hoje fazer, então é o André, né? Então eu já disse para ele que eu tenho que sair razoável. Ele não correu o risco de ser despedido, né? Mas ele levou tanto tempo montando aqui com a luz, que eu mandei perguntar, você está querendo fazer de mim uma Mona Lisa? Que você está levando tanto tempo assim? Veja, hoje deve ser 22 de julho, né? Então, é uma data, é bom que fique gravado, muito importante, que o país está em efervescência. Eis que parece que está vindo como uma nuvem que vem fraquinho, vai tomando e vai fazendo a consciência do país. Quem está me ouvindo está entendendo por quê. Então, as pessoas estão refletindo diante da realidade difícil. As pessoas estão refletindo sobre a importância de exercitar a percepção consciente e tomar posição. É muito triste pessoas que não têm posição nenhuma. Isso também é comum. Nós, artistas de teatro, de cinema, músicos, esse país de grandes instrumentistas, artistas plásticos, estamos abandonados. O governo montou um esquema, né, onde os artistas viraram assim verdadeiros inimigos, né? E agora, dia 18, eu ainda tenho família na Bahia, eu liguei para a Bahia para a minha irmã, a única que eu tenho agora, que fez 86 anos. E aquilo me deu, a primeira vez que eu liguei, tive melancolia. Porque ela estava cercada dos filhos, essa minha irmã,
Nós somos filhos de pai branco e mãe negra. Ela era mais branca da família, parecendo um alemão. Ela está tão feliz junto dos filhos. Casou-se com 16 anos, com um rapaz de 19, viveu 50 anos feliz. Feliz mesmo, é que eu conheci. E os filhos ali tão felizes, eu chorei. E de lá para cá, foi domingo. Eu tenho pensado, foi certo, foi lúcido, Eugênia, você vindo embora, mas por que eu queria morar numa cidade grande? Porque eu tenho paixão pelos livros. E eu queria viver num lugar onde tivesse livros, onde eu pudesse fazer psicanálise e onde beijar namorados não seria crime. Porque quando eu tinha 16 anos, namorei um homem, um médico, que tinha dinheiro, inclusive tinha carro, e nos beijamos na estação do trem, beijamos na boca. Eu e ele imitando os artistas de Hollywood. E a cidade teve uma convulsão, dizendo: a filha de seu José eletricista vai ser rapariga. Já é rapariga, o que lá quer dizer prostituta, porque eu tinha beijado na boca. Mas eu era muito avançada. Aí foi que eu beijei. Andava na moto do cara, do carro, mas eu sabia ali não ia viver. Mas eu fiquei pensando, ler Proust, saber quem é Flaubert, ler Machado de Assis, me fez mais feliz. Estou com essa questão, que eu vi minha irmã que não leu nada disso, tão feliz, os filhos em volta. E São Paulo, a vida é uma vida... Eu amo São Paulo. E as pessoas de teatro, todo mundo conhece, sou uma pessoa de espetáculo. Mas é uma vida que precisa exercitar a capacidade de solidão. E eu adoro muita gente. Adoro, adoro. Se eu tivesse muito dinheiro, eu teria um apartamento grande e hospedava a todos. E nesse momento, em São Paulo, a ajuda que nós temos, pouco das secretarias de cultura, e o único lugar que abriga é o SESC de São Paulo. Quem estiver vindo isso, ouvindo, vendo, e não conhecer nenhuma unidade do SESC, vá pelo menos ao Belenzinho. Uma vez eu fui ao Belenzinho, que tem um projeto de arquitetura que eu não gosto, porque eu gosto de Paulinho Mendes da Porta, Oscar Niemeyer, grandes arquitetos. Mas a piscina tinha uma multidão de criança, adolescente e os pais. E aí eu tive a convicção de que minha filosofia de lutar pela democracia estava certa. Eis ali, digo-lhes com as mãos, um exemplo do que é democracia. País tão escuro, com pedra e osso, ponta cega de faca, caranguejo, que avança para trás. País tão bruto, tão fome e fosso, onde tudo fere fundo, tontos torpes tramam trevas. País tão escroto, tão rato e esgoto, rua estreita, sem saída, lesma dissolvida no sal. Impossível mudar a direção dos ventos, fazer a lua girar ao contrário, molhar o sol. O fogo não vai gelar, nem a nuvem percorrer o mar, nem o peixe viajar o céu. Impossível aceitar tanto horror, tanto escuro. Impossível aceitar tanta lama, tanto asco. Este chão de feras
poço de detritos, partitura de confusão e ódio, agora será palco de batalha. Eu recuso. Nós Nós recusamos. Nossa voz voz agora, explosão explosão vermelha. Há um louco solto na rua. Os livros dos uigures foram escritos para serem esquecidos. Um policial pede os seus documentos. Há 3 ou 4 especialistas em língua suméria. O louco entrega-lhe um tijolo. Uma tribo na Ásia Central escreve seus livros sagrados nos ventres de mulheres anãs. O policial fica furioso porque queria um sapato. Um miniaturista persa escreveu um longo poema épico, Uma Pena de Fazão. Eles começam a discutir e logo aparece uma mulher gorda que entra na confusão. Sobre o que conversam as abelhas? O louco declara o seu amor pelos incêndios. Nuvens serão letras de um alfabeto cabalístico? O policial é apaixonado por boxeadores e telepatas. Os melhores poemas ainda não foram escritos. Disse para mim um asceta tuareg. A mulher gorda ataca o louco com a sola de um sapato. Quem conhece um grande romancista lituano? O cinegrafista do grande telejornal filma todo o episódio para exibir em horário nobre. Há indícios de vogais e consoantes em teus pequenos lábios. Logo surgem legiões de publicitários, jornaleiros e vendedores de apólices de seguros. E tem início uma pancadaria. Poucos são capazes de ler as mensagens ocultas no interior das nozes. Fundo escuro. Esta rua de infernais fungos de papiro, onde se espraiam corpos deformados. Anubis enfurecido ante ao massacre. Tempo caveira. Desenterra escaravelhos ao contrário, onde abismais esqueletos do nunca formigam trevas. Esta é a cidade esfíngica, onde passos trilhados ao avesso da membrana. Esta é a cidade esfíngica, onde a desrazão navega a insanidade. Porco burguês, Porca burguesa, chafurdam na mídia pré-histórica, colecionando cifras. onde nesse caos aritmético há lugar para o infinito. Tudo é número nessa configuração de lamentos. Até os fios de teu cabelo estão contados, e assim os anos de tua breve trajetória. Unifica a pele retesada. Em sarcófagos de cólera, recolhidos em vasos, canopos, tuas vísceras, sob um céu ferruginoso e o estrondo mudo de uma pistola de 9 milímetros. Onde, nesse caos aritmético, há lugar para o infinito. Tua face, deserto em miniatura. Tua voz, imagem terracota. Tuas mãos, alfabeto do escarro. Qual é a palavra mais terrível para definir essa fragilidade, essa corrosão? Em qual aterro acumulam-se entre estrumes as multifaces de Ravana? Ferros oxidados, oleosidade, madeiras, feldspato, arame retorcido, betume, cabeças secas de cogumelos. Nenhuma hipótese de lucidez nessa máquina para a produção do medo. Nenhuma hipótese, além do imponderável e sua rude sequência de mutilações. Jogos obscenos como incendiar abrigos.
Esta é a estranha anatomia do precário, cor difusa que atravessa todas as letras da epiderme. Pensamento ciclope no comando da sanha assassina. É assim que a sociedade de classes decuplica o abismo em abismos, com sua raiva infecta, raiva refúgio, raiva corroída que mata às cegas. Poema escrito em homenagem às vítimas de tortura no ano em que recordamos os 50 anos do golpe de 1964. O apresentador do grande telejornal sofre de terríveis dores estomacais. Tosse, é impotente e peida muito. O apresentador do grande telejornal tem dispneia paroxística noturna. É cardíaco, asmático, psicótico. O apresentador do grande telejornal foi acometido de taquicardia supraventricular ou taquicardia patológica. A divergência entre os especialistas. É obeso, diabético, tem tremores nas mãos. O apresentador do grande telejornal sofre de erisipela, eritema ab igni, pênfigo e dermatite herpetiforme. O apresentador do grande jornal tem câncer no reto. A colunista do grande jornal diário equilibra-se nos indispensáveis saltos Christian Louboutin para analisar os fatos políticos com um distanciamento crítico e objetividade jornalística. Ela é jovem, moderna, sofisticada, usa vestidos Patrícia Bonaldi e bolsa cor prata Hermès. Mercúrio é a divindade que rege as comunicações. Em seu Twitter, dispara o último grito dos bastidores do Congresso, com um senso de humor peculiaríssimo e a mais apurada reflexão. Entre um gole e outro de Cherry Brandy, folheia a revista nova-iorquina as últimas criações de Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Inimagináveis nessa selva selvagem de mortos de fome. Vivemos no pior dos mundos possíveis, diz ao personal trainer. O último círculo do ínfero Hades, onde desfilam hordas de africanos, índios, pederastas, crianças remelentas, estudantes bolcheviques, massa mal cheirosa, escura, ignara. É impossível viver com essa gente, pondera com a sua manicure ucraniana. É preciso dividir o Brasil em bantustões, para que a raça branca tenha um futuro possível. Ela acredita na divina providência, no destino das forças vivas da nação e aplica suavemente gotas aromáticas Ralph Lauren em sua nuca, enquanto espera pela vinda do seu Führer. Cabeça de negro não entra. Cabeça de branco entra. Cabeça de pobre não entra. Cabeça de nobre entra.
Cabeça de pardo não entra. Cabeça de podre entra. Cabeça de cobre não entra. Nem cabeça, Nem pés, nem mãos, nem olhos. nem nada. Não entra. Neste passeio, Não entra. neste passado, Se é preto ou pardo. por isso o poeta contesta. Por isso o poeta protesta. Por isso o poeta desafia. Por isso o poeta desafina. Se alinha, Junto a esses. ou essas, Por isso. por aquilo, Por tudo. por nada. Dedicado à meninada da batucada popular Carlos Marighella, 2014. O homem de bem coleciona esculturas em dentes de leão marinho, formas de antílopes, flamingos, lêmures intermitentes, plantas que não se parecem com nada. Caligrafias pintadas em minúsculas folhas por uma tribo imaginária. Fósseis, esqueletos de caranguejos entre patuás, açafates e uma onça empalhada da Costa do Marfim. Para olhos que não veem, para olhos que não ouvem, para olhos como estrelas decrépitas. O homem de bem participa de marchas fascistas pela volta da ditadura militar e ocupa o seu ódio em espátulas de marfim. Toca o terror. Cabeças de arimãs. Reverberam féritos. Assanha-se. Histérica turba. Capacetes. Visores. Escudos. Tonfas. Vidro moído. Ferro esturricado, pneus incendiados entre balas de borrachas, rasgando vielas entre vértebras, fantoches toscos, fantoches ferrabrás, com fuzis automáticos de miras telescópicas, escarnecidos espectros em carros blindados para a contra-insurgência nas avenidas furiosas de meu próprio país. Estudantes de medicina torturam jovem negra. Excitados pelos hematomas
na pele inerme, hieróglifos marcados a cutelo. Farejam vermelho, farejam, relincham, escorrendo, escorrendo ante pinças, cordas atadas nos pulsos, focinheira, ataraxia nas pupilas, retalham arimãs, retalham mulher em túlio, estirada, despida. Despida de seus farrapos. Liliputiana, menina de 15, 16, depauperada, ossuda, desnuda, derrisão pela pele, escura escrava, der-me refúgio para a sova. Mãos e espátulas relampejam incisões. Bebem medo, babam ódio. Ela enrodilhada, monstrenga, gentalha, ratazana para o aço, baço. Homenzarrão bem nascido, destripa não nascida. Fungo, refúgio, lacraia. O excelentíssimo juiz Petrus Pithecanthropus recorda o vampiro de Murnau. Nariz funil, pescoço mínimo, calvo como o senador romano. Seu passo além, pesadíssimo, entre caracol e paquidermo. Move as mãos em medonhos mudras, ralhando os dentes. Novo Amon-Ra, ressurrecto da esfinge catacumba. Hábil nas artes da oratória, recrocita luciferino em língua cinerária de azura bramânico, sibilinas sentenças. Untuoso na elegantíssima toga escura, proclama plenipotenciário a condenação das almas ao ergo. Réprobos insolentes, espúrios dissidentes, lêmures do escarro. Quando o réu reza em sua grei, tudo muda de figura. Arquiva-se o processo e fim de conversa. Aos amigos, tudo. Aos demais, aplicam-se os rigores da lei, como o sem culpa no cartório. Após o torpe ofício iracundo, pluriocioso, Petrus Pithecanthropus escreve nobilíssimos sonetos com métrica e chaves de ouro ditadas pela musa. O Minotauro converte-se em Orfeu. Quimérico, sonha com o pináculo da glória. Uma cadeira na Academia de Letras, onde mudará a toga por rejubilante fardão ornado com fios dourados de sol. Baboso beletrista encapelado. Estuda poses cinematográficas para fotos nos jornais. Exultante pavão real encastelado no umbigo. Empossado na igreja Arcádia, sofre a sua final metempsicose. Cresce-lhe vasta floresta de cornos, rabo espesso sai das nádegas, cascos recobrem as solas dos pés e põe-se a pastar entre seus confrades.
19 cabeças de ninguém. 19 cabeças de ninguém. Cabeças de corvo, de noite e desnoite, de lua nanquim. Abatidos a tiros. Noite negra vermelha, noite muda estridente, extermínio, carmim. Linhas móveis multiplicam luzes indistintas estrelas no desfazimento do breu. Os que somem sem deixar vestígios. Os que calam sobre mortes anônimas. Sim. Vivemos no tempo dos invisíveis, no tempo descolorido dos surdos mudos. A mutabilidade dos corpos, reconfiguráveis. As estruturas de poder mimetizadas em abismo. A indiferença ante os 19 desalinhados corpos em Barueri e Osasco. Limo recobre qualquer hipótese de legalidade. Sim, houve um massacre. Todos nós somos culpados. Sim, houve um massacre. Todos nós somos culpados. Tudo treva, tudo seca, surda treva. Tempo tarântula, tempo tentáculo, de cortes e cutelo. Tudo fratura, tudo vértebras partidas. Tempo esqueleto, morcego, tempo tonfa, capacete, escudo. Tempo spray de pimenta e balas de borracha. Tempo tempestade. Excessivos dias de muros cercados. Excessivos dias de tumores e temores. Excessivos dias em que pensar é saber lutar. Lição escrita nas ruas. Lição de pés, mãos, bocas e mentes irmanadas. Encarnadas, encantadas. Ocupem as escolas. Ocupem as letras do alfabeto. Ocupem os números do 0 ao infinito. Ocupem as cores do arco-íris. Ocupem os afetos do amor à fúria. Ocupem o sol, a lua. Ocupem tudo. Tudo por todos. Por Por vocês. vocês. E por Por mim. mim.